Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Aleluia. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Dentro de 5 segundos, mais uma edição do programa Mensageiros da Última Hora. A apresentação, Pastor Elismar Rego. E parece que vão falar também de homicídio, mas de outra maneira, né? E é desse jeito. Então, Siqueira Júnior na Rede TV a partir do dia 28. E aí, o que é isso? Ok, querido telespectador, das 16 obras da carne, o homicídio eu acredito que é a pior de todas elas. Porque quanto às outras, a pessoa ainda sobrevive, ainda pode escapar da inveja, como o pastor comentou agora há pouco. Tá vivo ainda, tá calambiando, mas tá vivo. Enquanto está vivo ainda pode escapar, mas o homicídio é terrível. E o homicida, ele é alguém frio e calculista. Tem aquele que mata por legítima defesa, que é uma situação à parte, mas há aquele que mata por prazer. Existem pessoas na terra que é fria, que tem um sentimento frio, que nele eu acredito que habita aquele espírito de Rã que fala lá no Apocalipse, que ele sente prazer em destruir as pessoas. E o homicídio é uma das obras da carne que não tem misericórdia nem pena de ninguém. E nós vemos o primeiro da humanidade quando Caim comete o primeiro homicídio matando Abel, seu irmão. E de lá para cá não parou. E há homicídios de muitas maneiras. Há alguém que mata covardemente. Há um tipo de homicídio, pastor, que me gera uma tristeza muito maior na alma. É quando um pedófilo estupra uma criança e depois mata. Meu Senhor. É a pior covardia que pode acontecer com um ser humano. E há pessoas fazendo isso. Há homicidas fazendo isso, né? Então, a Bíblia condena isso daí terrivelmente. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem e os homicidas. Os homicidas ficarão de fora de onde? Do céu. Porque no céu, queridos, não há lugar para homicidas. Quem comete homicídio, a Bíblia diz que é do diabo, a não ser que se arrependa e se converta em Cristo Jesus. De verdade. De verdade. Aí as obras ficaram para trás. Esse passado velho ficou para trás. Mas se não fizer isso, não tem uma outra maneira. É muito sério. O homicida, ele sente prazer em ver um cadáver. A gente já viu tantas cenas terríveis na televisão de homicidas que pegaram outro, matou e não se conformou, foi lá e esquartejou. Eu conheço história de pessoas usada pelo inimigo, usada por demônio, de cometer homicídio e não se conformar com aquilo que ele fez. Foi lá e tirou um pedaço do fígado daquele cadáver e comeu. Bebeu sangue. Você acredita uma coisa dessa? Tem pessoas que fazem isso. Agora você imagine que tipo de pessoa é essa. É uma pessoa fria e calculista. Então eu acredito que das 16 obras da carne, esta é a pior, pastor. É a mais ruim de todas elas. Profundo, muito profundo e assustador. É terrível, é espantoso. E nós vemos lá na história sagrada homens que tinham prazer de matar outro. Matavam por prazer, por se satisfazer. Houve um homem então no Antigo Testamento, lá na descendência de Adão,
Em Gênesis capítulo 4, versículo 23, nós encontramos aqui a biografia dele. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Meu Senhor. Olha aqui, este cidadão, ele não foi capaz de levar em conta, desculpar ou perdoar aquele jovem que pisou nele. Ele pegou e matou simplesmente porque o jovem pisou nele. Talvez por um acidente. Aconteceu de tropeçar nele, mas aquele cidadão sentiu prazer em matar, ainda foi se exibir para as suas mulheres que havia matado aqueles dois homens. E nós vemos muitos outros que tinham prazer de matar as pessoas. Então, homicídio é uma das piores obras carnais, porque o homicida, ele é 100% carnal. Eu escrevi uma matéria sobre 3 tipos de crente: o crente natural, o crente espiritual e o crente carnal. Então, o homicida, ele está no meio do grupo dos carnais, sendo o primeiro da fila. A carnalidade dele fala muito alto. O sentimento dele de destruição fala muito alto, a ponto dele ignorar o sentimento chamado amor. Ou seja, ele não ama ninguém, nem a si mesmo. E ainda tem um homicida pior ainda, que é o terrorista. Meu famoso homem-bomba. Esse aí é... A gente já viu muitos terroristas na televisão, homens se rechear de dinamite. Tem uma promessa para eles pela cultura deles, né? Isso. O islamismo promete para eles. É um harém com muitas virgens, e eles as possuem, depois que as possuem, elas voltam a serem virgens novamente. Lá do outro lado... Só segure um pouco aqui, ele ainda tem 20 segundos. Tem um colega nosso que ele é muçulmano e ele já está há quase 2 anos me evangelizando e eu evangelizando ele. Então eu creio que um muçulmano vai se converter ao cristianismo. 20 segundos. Ok. Então, o homem-bomba, ele entra recheado de dinamite no meio de uma multidão e dispara. Meu Senhor. O primeiro que morre é ele. Ele explode, ele voa pedaço para tudo quanto é lado, mas para ele não está fazendo diferença. Esse sentimento nele não faz diferença alguma, ou seja, a vida para ele não vale nada. E o homicida diz rotineiramente: eu não tenho medo de morrer. Para ele a morte é coisa banal, é coisa simples. Meu Deus. Então, queridos, grave bem sobre isso. Pense bem sobre esta obra. Que sentimento terrível é esse? O sentimento do homicídio, o desejo de matar. Morrer não faz diferença alguma. Anela pela vida, porque o Senhor disse: hoje eu coloco a morte e a vida diante de ti, mas eu te aconselho, escolhe a vida para que viva. Muito obrigado. Glória a Deus. Queridos, nós vamos agora para os 3 minutos do pastor Tony Jackson, nos ensinando um pouco sobre bebedices. Bebedices. E aí? O senhor tem 3 minutos com a tolerância de mais 1 e se orar muito, mais 3. Nos explique, bebedice é o quê e o que a Bíblia fala disso? Então, é um tema bastante polêmico no meio pentecostal, porém no meio tradicional não é polêmico. A bebedice. Certo. Eu vou explicar, visualizando aqui 3 raciocínio teológico dentro de doutrinas diferentes, meu pastor. Certo, pegando raízes exato de cada doutrina. Primeiro aqui no versículo 21 de Gálatas 5, eu gosto sempre de dizer onde é que está. Isso é bom. Bebedices, né? Isso. Ou também conhecido como embriaguez. Sabemos os resultados negativos desta prática. A bebedeira é um problema que tem afligido a sociedade desde os tempos mais antigos. O livro do Gênesis nos conta alguma dessas histórias. O abuso do álcool traz danos irreversíveis, resultando mortes desnecessárias em acidentes de trânsito, briga de bares, levando a consequências desastrosas como milhares de lares
desfeitos, esposas e filhos maltratados e etc. Quem é amigo de Deus não dá lugar para esse mal. Meu Senhor. Veja bem, meu pastor, o uso do álcool é pecado na visão bíblica ou não é pecado? Comendo Bíblia e eles vão explicar. Ok. Vamos aqui na primeira cultura, porque cristianismo pode ser entendido como religião, mas judaísmo não é entendido como religião. É cultura e conhecimento. Certo. E os judeus, eles dizem que todo aquele que é judeu, ele pode usar bebidas alcoólicas se for kosher. Ou seja, Na cultura judaica. se for da cultura judaica. Para quem não sabe, pastor Tony Jackson, ele tem muitas informações e é especialista em temas judaicos. Então vamos aprender um pouquinho. E aí? Então, e lá eles o seguinte, eles falam que se a bebida alcoólica ela é feita pela mão de um rabino judeu, ela pode ser consumida pelo povo de Deus. Mas por que isso? Porque quando você vai no Antigo Testamento para nós, porque para o judeu o Novo Testamento não tem veracidade. Como para nós os 7 apócrifos lá. Exatamente. Então o que acontece aqui, gente? Que o Antigo Testamento é o único livro, um compêndio, que eles consideram como santo, como sacro, como totalmente divino. O Antigo Testamento, que é a Torá, Talmud e Tanar. Dentro das leis judaicas de Noar, como eles falam, que é Noé, até mesmo Moshe, que é Moisés, existe 613 leis. E lá fala que todo judeu pode beber, mas não pode embriagar. E só pode beber se a bebida for judaica, feita por mão de rabino judeu. Daí então ele pode beber uísque, ele pode beber vinho, ele pode beber cerveja, ele pode beber vodka, ele pode beber qualquer tipo de bebida alcoólica, no entanto que ele venha ter o controle para não embebedar, porque o dano é a bebida, é a embriaguez. Então veja bem, eles citam muito na cultura judaica o erro de Noé. Quando Noé ele fez uma vinha e ele se embriagou e as consequências trouxe maldição para a família. Porém, lá em Deuteronômio, eu não vou citar o texto porque agora surgiu da minha mente, mas se você ir lá no Google e digitar sobre a bebida, se é permitido ou não, esse texto de Deuteronômio, pastor, vai aparecer. Onde Deus diz assim para Abraão, Adão, Moisés e Arão. Ele diz para Arão: Arão, quando você e seus filhos forem entrar no templo, entrar para sacrificar, não bebeis vinho, não bebeis bebida forte e nada que venha da uva, porque santo és ao Senhor. É basicamente aquela história: se beber, não dirija. Deus diz assim: se você for entrar no templo, é melhor não beber vinho e nem bebida forte, porque o povo de Israel, eles bebiam. Você está entendendo? Arão bebia, os sacerdotes bebiam, era uma prática. Se você for no Antigo Testamento, você vai ver lá o que é que o Antigo Testamento, o Novo Testamento também, todos eles orientam. É o domínio sobre o álcool, não o álcool dominando o ser humano. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, para Timóteo, que Timóteo, ele não deveria beber tão somente água, mas também um pouco de vinho. Quando se trata de cultura judaica, não pode embriagar, mas pode beber qualquer tipo de bebida. Porém, a teologia reformada, tão conhecida como calvinista, ela já ensina o seguinte, que todo cristão reformado, todos os cristãos calvinistas, ele pode beber vinho, porque se encontra na Bíblia e não há 100% uma proibição.
Ou seja, eles orientam o seguinte, que o cristão que bebe bebida alcoólica, ele não pode ter um histórico de alcoolismo antes de conhecer Jesus. Se ele tinha um histórico de alcoolismo, ele agora dentro da igreja não pode beber bebida alcoólica. Mas se ele é uma pessoa que nasceu no evangelho, então ele já tem domínio sobre isso, dentro da teologia reformada, não há problema ele beber um pouco de vinho. Ele, alguns deles, não todos calvinistas, mas alguns deles bebem uísque. Segundo Charles Spurgeon, ele fumava charuto, que é um teólogo reformado cristão. Ele fumava charuto, bebia uísque e era fã de vinho. E cometeu um grande erro defendendo aquela questão de Miguel é Jesus, que é uma discussão. É uma também. Doutrina totalmente adventista, que é outro debate isso aí. No caso, se formos usar aqui a base lá de Charles Spurgeon. Ok. Ele deu umas caneladas também. Muitas, né? Na verdade, todos os teólogos, sendo ele reformado ou não, certo, eles dão caneladas. Porque eles não são soberanos. Só que falta teologia pentecostal, porque eu não posso deixar. Não, só eu sei que eu já quebrei meu horário. Só segura. Ainda no Velho, sim, em Isaías 5, verso de número 11. Deixando bem claro que nós ainda não ouvimos a questão da explicação do pastor Tony Jackson sobre já Novo Testamento, a igreja primitiva e nós da atualidade. E para você que talvez tenha que fazer alguma viagem, se retirar da frente da TV, já adianto, o meu conselho como sacerdote é, meu irmão, se você era cachaceiro, nem passe perto de vinho. Tome somente o cálicezinho pequenininho na Santa Ceia, porque senão nós vamos ter que orar por ti lá na sarjeta ou lá na feira do troca-troca, você embriagado. Então o conselho que eu dou como sacerdote é, meu irmão, não beba vinho, não beba champanhe, não beba caninha da roça, não beba São João da Barra, não beba 51. Por favor, é o conselho. Mas rapidamente, já que nós vamos ouvir a continuidade aqui, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Não está falando aqui na parte A se é fraca ou forte. Não, bebedice. Se demora até a noite, até que o vinho os esquenta. Ai deles, são fritos aqueles que viram a noite tomando vinhozinho para ficarem esquentados. Mas continue. Eu quero ler aqui em Provérbios. Isso. Eu acredito que vai esclarecer um pouco no Antigo Testamento. Ainda, né? Ainda, é rapidão, eu só quero achar aqui. Provérbios 31, eu acredito que é 4. O da mãe, né? Aqui, tá marcado. Provérbios 31, 6. O sábio Salomãozão falando aí pra gente. Se vocês observarem, desde o início do debate, eu tô mexendo aqui no celular. Não é WhatsApp, não é Facebook, é procurando textos bíblicos, porque eu, pastor, tenho uma dificuldade de memorizar. Eu não prestava para ser advogado. Não, né? Não. Eu não decoro muito números. Certo. Pensa no... Mas olha só, Provérbios 31, 6 diz assim, ó. Dai bebida forte ao que está para perecer, e o vinho ao que está em amargura de espírito. Opa! Dai bebida forte ao que perece. Dai bebida forte ao que está para perecer, ou seja, para morrer, para se acabar, né? E o vinho ao que está em amargura de espírito, quem está triste, em depressão. Porque segundo o judaísmo, o vinho ele traz alegria à alma. Certo. A tradução do nome vinho é alegria. Certo. O judeu ele bebe vinho para se alegrar. Mas olha o 7. Bebam e se esqueçam da sua pobreza e da sua miséria, não se lembram mais. Eles bebiam para esquecer os problemas, meu amigão. Você tá entendendo, pastor? Segura. Vamos entender aqui uma coisa. Vamos pegar o texto. Eu vou entrar no debate. Pode entrar, meu pastor. Eu tentei me segurar aqui, mas não deu. O Edilson, que Deus abençoe, Jordan, que estão aí atrás das câmeras. E vamos lá. Sim, pastor. Texto com texto. Uhum. A mãe de Salomão
ela vem e dá um conselho Sim. para o filho. E no conselho aqui, simplificando, para que ele não tomasse. Aí ela começa a explicar por que eles tomam. Eu acho muito bonito, ô pastor. Olha aqui, verso 4 do 31 de Provérbios. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, que segundo alguns historiadores, o senhor conhece melhor do que eu, se trata do próprio, né? Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Aqui nós temos um bambu quase quebrando agora. Sim, nós temos, pastor, dentro da Bíblia, do Antigo Testamento, principalmente, textos que vai dizer bebe e textos que vai dizer não. Por que os reis não podiam beber vinho? Porque eles tinham uma obrigação para com o reino. Aí os obreiros também se beberam. Imagina um presbítero indo porre para a igreja. Disciplina na certa. Mas olha só. Tá, mas aí para que servia o vinho? Aí é outra história. Mas vamos lá. A sua oferta de cereais será Levítico 23:13. A sua oferta de cereais será 2/10 de efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta de libação será de vinho, 1/4 de rim. Veja só que a oferta de libação era dado o vinho. O vinho era oferecido diante do Senhor. O último texto para me falar da igreja, hoje nós pentecostais. Números 15:5. E de vinho para oferta de libação prepararás a 4ª parte de um rim para o holocausto, ou para o sacrifício para cada cordeiro. 15:7. E de vinho para oferta de libação oferecerás a 1/3 parte de um rim em cheiro suave ao Senhor. Então, se você for procurar na lei, era lícito beber o vinho. Porém, a bebida alcoólica, vamos usar isso daqui. Porém, não era qualquer pessoa que podia beber a bebida alcoólica. Mas para finalizar a temática, nós vamos para o Novo Testamento e para nós cristãos. Apocalipse 22:15 ou 16? Que ficará de fora os beberrões, né? Os cachaceiros. Mas aqui está falando de vício ou de uma cultura. Se você for para o cristão italiano, ele é cristão, ele é santo, é homem de Deus, mas eles bebem vinho. Por causa da cultura. Segure. Alemanha, Itália, Portugal. Eu sei que o programa vai, que nós temos colegas para lá, o Bruno, que trabalha em um hotel que sempre nós fazemos pernoite quando vamos para a África, ali em Lisboa. Por favor, não me entendam mal, mas eu não estou aqui fazendo apologia ou condenando, não. Nós estamos aqui num debate bíblico, né? Como faltou o outro participante, que nós não vamos nem mencionar o nome, talvez ele ainda apareça, seria por isto, por essa liberalidade. Isso, seria por esta liberdade que tantas igrejas estão fechando na Europa? Fica aí a pergunta no ar. Eu tenho temor de que os irmãos brasileiros tentem imitar, não generalizando, porque tem irmão europeu, irmão asiático, irmão africano, irmão oceânico, irmãos que são latinos-americanos que são até mais conservadores do que nós aqui dos mensageiros da Igreja Batista, da Assembleia Comiadepa, Então, queridos, fica aqui esta pergunta: seria correto, né? Eu fico até meio que preocupado. Não beba, em nome de Jesus. Deixa, se algum europeu quiser beber, que beba, mas não beba por aqui não, porque senão o negócio vai pegar. Eu quero deixar bastante claro, pastor, que de maneira alguma esse estudo está sendo para apologia ao alcoolismo. Certo. Ok? Então,
Se faz mal a você, é melhor não se meter, não. Boa. Se você está na igreja, não há texto bíblico, sabia, que proíba o fumo? O fumo? Mas ele... Tá, meu senhor, agora pegou. Vamos beber um copo d'água, já já estaremos de volta. Você sabe o que é missões? Você quer fazer missões? Una-se aos mensageiros da última hora. Quem vai fazer missões? Cadê o Egídio? Tem alma gemendo, sofrendo e morrendo, esperando por você. Quem vai... Então, gente, aproveitando aqui, essa questão do fumo, como eu já falei, ninguém está fazendo apologia, é esclarecimento. Para finalizar, a bebida alcoólica, o cristão pentecostal ou cristão eleito, salvo em Cristo, ele não tem a prática de embriaguez de bebida alcoólica. Ele não bebe. Verdade. Ele não fica porre dando trabalho para a esposa e para os filhos. Em questão do fumo, você vai na Bíblia, não está lá escrito, é proibido fumar. Mas vamos lá, aquilo que faz mal a mim é pecado. Se eu faço uso, eu estou me matando. Então eu sou um quê? Um suicida. Profundo. Você está entendendo? Eu sou um suicida. Se está lá na carteira de cigarro, vai estar dizendo que fumar causa câncer. E eu sei que fumar causa câncer no pulmão. E eu continuo usando, eu estou me matando. Eu sou um suicida. Profundo. E o suicida não herdará o reino dos céus, tanto quanto o homicida. E muito em breve, pastor Tony Jackson já confirmou a presença. Nós vamos ter aqui um Comendo a Bíblia só. O tema é este: pode ou não pode tomar vinho? Vai ser forte. Vai ser muito forte. Profundo. Então, glória a Deus, queridos, olha só, Comendo Bíblia, viu? Momento dos patrocinadores. Conheça agora mesmo em Castanhal a melhor oficina de motos, Radical Motos. Kits, troca de óleo, peças e serviços para você. E a mão de obra é qualificadíssima. Radical Motos. O atendimento nota 10. Se a sua moto apresentou algum problema, não esqueça. O endereço certo é Radical Motos. O Nilson e a sua equipe estarão sempre te aguardando. O endereço da Radical Motos não tem como errar. Na BR-316, em frente à torre da Embratel. Radical Motos. Da Vinci Mídia, trabalhando com impressão de grandes e médios formatos, banners, fachadas e adesivos para você. Ligue agora mesmo para Da Vinci Mídia, 3711-0091. Da Vinci Mídia, a número 1 da cidade. Lojas Nacional Calçados e Confecções. As melhores marcas de roupas e calçados, masculinos, femininos, adulto e infantil, com pagamento facilitado e crediário próprio. Faça suas compras em até 6 vezes sem juros. E lembre-se, aceitamos todos os cartões de créditos. Para abrir o crediário é fácil, com apenas RG, CPF, comprovante de renda e residência. Lojas Nacional, na Barão do Rio Branco, no centro de Castanhal. Venha conferir agora mesmo as nossas novidades. Na Nacional, o estilo é seu, a moda é com a gente. A loja número 1 em calçados e confecções em Castanhal tem nome: Loja Nacional. Mamãe mandou eu escolher todos. Que tal ganhar uma grana extra? Então seja um revendedor de Cremosin. Cremosin, o original, o mais saboroso, o mais vendido, o preferido. Cremosin, compre diretamente na fábrica. É fácil chegar na Cremosin, quilômetro 7 de Curuçá. Contatos: 988355593. Cremosin.
Aline, acorda! Hoje é dia de ir na escadinha dos brinquedos. Ô, mas hoje é dia de ir na escadinha dos brinquedos? É. Então vamos! O que você achou da escadinha dos brinquedos? Aqui tem muita variedade de brinquedos, tem brinquedo para todas as idades e aqui é muito legal também. O atendimento maravilhoso. Venha para a escadinha dos brinquedos, na Balão do Rio Banto, centro de Castanhal. Mármores e granitos São Francisco, na primeira rua do Jaderlândia, em Castanhal. Ligue agora mesmo e faça o orçamento. 99370-5544. Pias, balcões, túmulos, mesas, soleiras, pisos e muito mais para você. Tá precisando daquela pedra para janela ou para porta com batedor ou sem batedor? Tem nome: Mármores e Granitos São Francisco. Conte com as Rio Piscinas, manutenção de piscinas, instalação de filtro e bomba, pinturas de piscinas de fibra e outros serviços em geral. Fone 99219-1090 ou 98139-6525, Avenida Massimino Porpino, em frente à Praça do Estrelo. Tudo o que você precisa tem na Gil Piscinas. Gil Piscinas, você pode confiar. Eita, que legal, gente! Eu estou aqui na frente da loja Borboleta Outlet. Olha, eu recomendo para você, viu? É aqui na Barão do Rio Branco, no centro de Castanhal. E lembre-se também de um detalhe importante. Aqui aceita todos os cartões. Gente, olha só, o menor preço. Você pode comparar. O menor preço de Castanhal em confecções você encontra onde? Aqui na Borboleta Outlet. Pode entrar. Pastor Josué Negreiros, nos ensine aqui no Comendo Bíblia o que é glutonarias. Que obra da carne é esta? Isso aqui é a palavra... Meu Senhor amado, o que é isso, homem? Amados irmãos, amados telespectadores, o negócio tá quente aqui, né? Literalmente. É muito importante, irmão, nós dizermos uma coisa. Houve o debate a respeito da bebedice, né? Eu quero logo frisar, logo de imediato, o que diz a Bíblia. No último versículo, nos últimos versículos que estão tratando sobre obras da carne, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Acabou. Se é cultura, se é porque tem uma parte no Novo Testamento que diz assim: não se embriagais com um vinho na qual há contenda, mas enchei-vos, porque como o pastor Tony Jack está dizendo, isso daqui era uma cultura. Então, certo que o próprio apóstolo Paulo adverte o próprio Timóteo que eles pudessem... Como seria uma cultura brasileira ser compadre na fogueira? Só que o seguinte, uma brasileira, não judaica. Essas partes está dizendo aqui de obras da carne. E, ou seja, não quer dizer que só essas são as obras da carne, mas existe um conjunto de coisas que são obras da carne. Por exemplo, aqui, só pegando um pouquinho da canja sobre bebedice pra gente entrar, porque bebedice vai junto ter que com ter réplica, glotonaria. vai ter que ter réplica, porque senão vai ficar um vazio. Continue. Porque bebedice junto com glotonaria. Porque, ó, veja bem, um já tá entrando no contexto do outro. O que é que diz aqui, ó? Romanos, telespectadores, Romanos capítulo 13, versículo de número, ou seja, Romanos 13 diz assim: andemos diligentemente como em pleno dia, não em orgia e bebedice, não em imprudência e dissoluções, não em contenda e ciúme, ou seja, porque tudo isso são procedências, ou seja, foram contados aqui que a pessoa muitas vezes se embriaga para esquecer a dívida, problema, certas situações, traição. Né? Só que essas coisas, irmão, não devem estar na igreja de Cristo. Possa que seja costume para essa parte do grego troianos. Mas eu entendo o seguinte: a Bíblia diz que existem muitas coisas que são lícitas para a gente, mas nem todas nos convêm. Eu creio, ou seja, não vamos esquecer o século passado e vamos para o século 21. Imagine um presbítero, imagine um pastor Elismar chegando aqui com 2 doses na cabeça. Isso daí não é. Tá repreendido. É só uma ilustração. Uma ilustração, gente. Que não encaixou.
uma ilustração, porque é o seguinte, isso não seria uma categoria de um servo de Deus. Não pode. Ou seja, não pode. E são óbvias da carne. E são algo que Deus repudia. Glutonaria, já estou chegando lá. Excesso de comer ou beber. Meu Veja Senhor. bem, que é uma homicídio, ou seja, que fala aqui sobre bebedice e glutonaria. Excesso de comer ou beber. Quem come muito, quem bebe muito? Com fome ou sem fome? Com Será que tem alguém? Não, será que tem alguém que come? Eu quero fazer uma pergunta rápida, pastor Josué Negreiro. Gente, olha, tá forte o negócio aqui. Bebedice e glutonaria não está na mesma categoria? Ou seja, é proibido comer ou excesso da comilância? E nesse contexto, mas vai dar um negócio aí depois. Tu entende? Vai. Da comilância. Olha aqui, mas só aí, telespectador, e para os irmãos, é muito importante. Olha que só para concluir, que essa participação em diversas festas extravagantes, exagerando no comportamento, veja bem que a glutonaria também ela vem junto com a bebedice. Aí que causa extravagância, exagero no comportamento e na falta de educação, imitação das atitudes mundanas, festas ímpias, vergonhosa e assim sucessivamente. Aí encabes aqui, logo no início, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, embora que seja cultura de A e B, mas na junção aqui das obras da carne, não vai para o céu os tais que praticam tanto a bebedice como a glutonaria. Muito profundo. Obrigado. O pastor Tony Jackson fez uma pergunta e eu já entendi onde ia dar. Ele vai segurar, eu tenho certeza que ele é obediente, porque nós teremos aqui em breve um Comendo Bíblia que vai ser somente sobre... Tem gente levantando a mão ali atrás, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa rapidinho. Na volta, nós já viremos aqui com 3 perguntas e após as respostas, iremos para os frutos do Espírito. Comendo Bíblia, aqui nos Mensageiros da Última Hora. Momento dos patrocinadores. Conheça agora mesmo em Castanhal a melhor oficina de motos, Radical Motos. Kits, troca de óleo, peças e serviços para você. E a mão de obra é qualificadíssima. Radical Motos. O atendimento nota 10. Se a sua moto apresentou algum problema, não esqueça. O endereço certo é Radical Motos. O Nilson e a sua equipe estarão sempre te aguardando. O endereço da Radical Motos não tem como errar. Na BR-316, em frente à torre da Embratel. Radical Motos. Da Vinci Mídia, trabalhando com impressão de grandes e médios formatos, banners, fachadas e adesivos para você. Ligue agora mesmo para Da Vinci Mídia, 3711-0091. Da Vinci Mídia, a número 1 da cidade. Lojas Nacional Calçados e Confecções. As melhores marcas de roupas e calçados, masculinos, femininos, adulto e infantil, com pagamento facilitado e crediário próprio. Faça suas compras em até 6 vezes sem juros. E lembre-se, aceitamos todos os cartões de créditos. Para abrir o crediário é fácil, com apenas RG, CPF, comprovante de renda e residência. Lojas Nacional, na Barão do Rio Branco, no centro de Castanhal. Venha conferir agora mesmo as nossas novidades. Na Nacional, o estilo é seu, a moda é com a gente. A loja número 1 em calçados e confecções em Castanhal tem nome. Loja Nacional. Mamãe mandou eu escolher todos. Que
tal ganhar uma grana extra? Então seja um revendedor de Cremosin. Cremosin, o original, o mais saboroso, o mais vendido, o preferido. Cremosin, compre diretamente na fábrica. É fácil chegar na Cremosin, quilômetro 7 de Curuçá. Contatos 988355593. Cremosin. Aline, acorda! Hoje é dia de ir na escadinha dos brinquedos. Mas já acordou, hoje é dia de ir na escadinha dos brinquedos? É. Então vamos! O que você achou da escadinha dos brinquedos? Aqui tem muita variedade de brinquedos, tem brinquedo para todas as idades e aqui é muito legal também. O atendimento maravilhoso. Venha para a escadinha dos brinquedos, na Balão do Rio Banto, centro de Castanhal. Mármores e granitos São Francisco, na primeira rua do Jaderlândia, em Castanhal. Ligue agora mesmo e faça o orçamento. 99370-5544. Pias, balcões, túmulos, mesas, soleiras, pisos e muito mais para você. Tá precisando daquela pedra para janela ou para porta com batedor ou sem batedor? Tem nome: Mármores e Granitos São Francisco. Conte com a Rio Piscinas, manutenção de piscinas, instalação de filtro e bomba, pinturas de piscinas de fibra e outros serviços em geral. Fone 99219-1090 ou 98139-6525. Avenida Massimino Porpino, em frente à Praça do Estrelo. Tudo o que você precisa tem na Gil Piscinas. Gil Piscinas, você pode confiar. Eita, que legal, gente! Eu estou aqui na frente da loja Borboleta Outlet. Olha, eu recomendo para você, viu? É aqui na Barão do Rio Branco, no centro de Castanhal. E lembre-se também de um detalhe importante. Aqui aceita todos os cartões. Gente, olha só, o menor preço. Você pode comparar. O menor preço de Castanhal em confecções você encontra onde? Aqui na Borboleta Outlet. Pode entrar. Glória a Deus. Queridos, olha só, voltamos. Lembrando que já nós teremos aqui algumas perguntas. O microfone já está aqui com o evangelista Jefferson Oliveira. E daqui a pouquinho teremos, porque o nosso professor mais experiente, né, já tem mais de 30 anos, presbítero Nazareno, ele tem aqui um breve comentário, né? Nós vamos dar para ele 3 minutos sobre o assunto que estávamos tratando. Lembrando que nós estamos gravando este programa diretamente aqui do nosso Tempo Central, dos Mensageiros da Última Hora. Venha nos conhecer, venha cultuar conosco, venha fazer missões. Segunda-feira tem o nosso culto de ensinamento, 19 horas, na 4ª Rua do Jaderlândia, aqui mesmo em Castanhal, tá bom? Quer entrar em contato conosco é 993461909 e 983921266. Que Deus abençoe. Presbítero Nazareno, que assunto é esse que vai ter um programa só para ele qualquer hora dessa? Ok, queridos telespectadores, diante do assunto abordado, um tanto polêmico, mas que é muito interessante. Então, acerca de cultura, nós não seguimos cultura, querido pastor, com todo respeito. Não, nós seguimos a fé em Cristo Jesus. Então, o que a palavra de Deus nos diz acerca disso tudo? Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 nos diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então, acerca de bebedice, bêbado, a pessoa que bebe bebida forte, ele bebe e chega ao ponto de perder o controle. E aí o que ele vai fazer? Ele vai zombar de Deus. Então, a pessoa embriagada, ele escarnece de Deus. Verdade. E a Bíblia acabou de nos dizer que Deus não se deixa escarnecer. Então, seguindo esse raciocínio, eu escolho ficar com o que nos manda a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo escreve dizendo: não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, toda bebida forte, ela leva ao homem
a perder o controle, a sensatez, e leva ele a cometer erros grotescos que nem ele mesmo consegue corrigir depois. Agora há pouco o querido pastor falou a respeito de quem beber não dirige. Assim como no trânsito não se une volante com bebida, fé também com bebida não se une, não se mistura de maneira alguma. Profundo. Então nenhum bêbado, nenhum glutão terão direito à vida eterna. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Queridos, infelizmente, ou até mesmo felizmente, não dará tempo para abordarmos o assunto sobre frutos do Espírito aqui no Comendo Bíblia. Vamos deixar para a parte 3, né? Mas agora chegou já no finalzinho aqui do programa o momento. Se você tem a sua sugestão, mande para nós, mande para a produção. Nós vamos pôr aqui o telefone para você. E lembrando que muito em breve estaremos com o nosso estúdio prontinho só para este quadro que é Comendo Bíblia. Olha, será maravilhoso. Uma mesa muito grande, vai ser algo maravilhoso. Evangelista Jefferson Oliveira, é o momento das perguntas e o senhor abre aí esse momento especial. A paz do Senhor e obrigado pelo seu apoio, obrigado por fazer parte dos mensageiros. E vamos lá com a sua pergunta. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, meus irmãos. Bom, a pergunta que eu queria fazer é uma pergunta coletiva. Essa pergunta eu queria saber a opinião de cada um dos líderes que aqui estão, pastores e sacerdotes. A questão da bebedice. Como líderes, como pastor, presbítero, eu queria uma opinião formulada de vocês assim. Sendo líderes e sacerdotes, como vocês se dariam chegando um irmão ou uma irmã na igreja em que vocês exercem a função de pastor, presbítero, como líderes assim, sacerdotes? Qual seria a posição de vocês acerca se o irmão chegar e dizer: irmão, eu tomei um copo de 51, irmão, eu tomei um copo de vinho? Como pastores, qual a posição de vocês? Outra pergunta que eu queria fazer, emendando já, é acerca do homicídio. Nós ouvimos o presbítero falar que o pior homicídio é aquele que esquarteja, que mata. Estupra uma criança e ainda mata. Mas eu tenho um em mente que muito me deixa inquieto muitas das vezes. Eu queria saber de vocês, e os homicidas que vestem terno, usam gravata e carregam Bíblia? Só um minuto, aguenta aí, segura. Meu Deus. Não, tem um vídeo aí, rapidinho para você, já os pastores vão responder. Ser dominada pelo sentimento de Deus e apaixone-se pelos perdidos da terra e ajude-os. Suas orações, suas contribuições podem mudar a história da humanidade. Renda-se à vontade de Deus! Contra o conquistador de almas! Levanta-te para socorrê-los! É já a última hora! Ouça o clamor de um mundo em agonia! Escutai, igreja do Senhor!
tentará fazer-te mal. Não temas diante dos seus inimigos. Ainda muitas terras para conquistarmos, diz o Senhor. São 619 famílias missionárias. Estes rabiscos são aqueles que a sociedade abandonou, considerados como os excluídos da terra, pobres miseráveis, jogados nas sarjetas, esquecidos nos desertos, nas ilhas e nas montanhas, lugares estes onde ninguém quer ir, abandonados pelo governo e até mesmo pelas grandes igrejas. Mas os gideões missionários da última hora, ungidos pelo Senhor, lançam-se em busca dos rabiscos da terra. E onde esses ungidos chegam, milagre acontece. Esperança vem e vidas são restauradas. Você é ungido do Senhor, então o que está esperando? Sai, vá, encontre os rabiscos da terra. Aonde esses ungidos chegam, a solução está ali. Você é ungido do Senhor. Voltamos, pastor Josué, a pergunta que o evangelista fez, na verdade, 2, e agora? O senhor tem 3 minutos cravados. Irmãos, eu quero falar também direcionado para os telespectadores e para o evangelista Jefferson Oliveira. Evangelista Jefferson Oliveira, que o pastor ele teria que usar de cautela, porque e dizer que ele pecou porque ele estava tomando, como disse o pastor, uma bebida forte. Só que ele tem que agir com brandura, porque ele pecou sim, mas você não ia tirar a pessoa da igreja porque ele tomou uma certa... Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha avó. A minha avó, ela aceitou Jesus Cristo, mas ela ficou com ainda uns 4 meses usando tabaco. Era viciada no tabaco. E o pastor não excluiu ela do recinto. Ela foi apoiada, ou seja, o pastor chamou ela dizendo que aquilo foi um erro. Porque o que é que acontece, pastor Edmar e o evangelista? Que as pessoas fazem um erro e nós eliminamos logo elas, como que nós não somos propensos a erros, porque a Bíblia diz aqui que está em pé, olhe e veja que não caia. Então, na minha posição como ministro de confissão, aquela pessoa ela deveria ser advertida da situação que ela fez, e o pastor ele teria que usar um dos frutos do Espírito, que nós não chegamos lá, o amor, e saber contornar, ou seja, não expulsando, mas saber com muita cautela, direcionar o caminho para esta pessoa para se libertar dessa situação. E o outro homicídio? Sim, e a respeito do homicídio, o pastor foi, acho que foi até o presbítero que falou a respeito de homicídio. Existem os homicídios de ternos e gravata, porque é o seguinte: quando a Bíblia fala, se você falar certas palavras para o irmão, você é homicida também. Por exemplo, muitas vezes se mata as pessoas com língua. Você se exclui a pessoa. Então, essa parte do homicídio, ela está qualificada também em algo muito mais abrangente. Porque até que ponto o homicida, ou a pessoa que pratica o homicídio, é aquela pessoa que apenas mata a pessoa no termo, no termo físico. Isso.
nós matamos também, eu estou falando em outros termos, com a língua. Existem pessoas que são destruturadas, existem pessoas que são eliminadas através dos homicidas de ternos e gravata. Muito obrigado. Presbítero Nazareno, 2 perguntas importantes. Ok, respondendo a pergunta do evangelista Jefferson Oliveira. Jefferson. Querido irmão, o que eu entendo a respeito? Eu vou começar pelo homicida. Certo. Homicida de terno e gravata, há muitos. Eu costumo dizer que eu sou fabricante de obreiro, eu sou discipulador. Aonde eu passo, eu fabrico. Mas atrás de mim vem muitos pistoleiros, matando, acabando, destruindo, e isso me dói na alma. Você mexeu num assunto importantíssimo. Me dói muito, porque se ganhar uma alma, pastor, é difícil, fazer um obreiro é muito mais verdade ainda. Mas há muitos que sentem prazer de matar esse obreiro. Como? Com palavras vãs, palavras que corrompe a pessoa, palavras terríveis que vêm como uma flecha. Uma palavra, ela dói muito mais do que uma pancada física. Verdade. Porque ela causa vexame, coisa ruim. Traumas. É você ser decepcionado, você ficar envergonhado por alguém, e muito mais você ser acusado de algo que você não cometeu, né? Profundo. Então, há de haver uma compreensão da parte da pessoa para não matar os que estão lá. Por que existem muitas igrejas hoje que tem meia dúzia de pessoas lá, quando era para estar cheio, era para estar lotado? Porque muitos líderes, muitos obreiros chegam lá e não querem saber o sacrifício que deu para ganhar aquela alma. Vai lá e espanca com palavra, pune com palavra, humilha. Eu costumo dizer, eu dando estudo para obreiro, irmão, não usa o púlpito para desabafar. O púlpito da igreja não é lugar para desabafo de ninguém. Alguém desabafar sentimento, teve uma crise com o irmão, vai lá particularmente e resolve com ele. A minha Bíblia me diz que se você for levar uma oferta e você se lembrar que tem alguma coisa contra um irmão, deixa a tua oferta num canto, vai lá, te reconcilia com teu irmão, depois entrega a tua oferta no altar para que seja recebida. Não é assim que diz a Bíblia? Então, há de haver em nós uma prudência. Nós temos que ter prudência a respeito do cidadão que bebeu, como o senhor citou aí. Um membro da igreja foi lá e deu um deslize e tomou uma dose de vinho, uma cerveja ou alguma coisa parecida. Aí é uma coisa. Ou até se embriagou. Aí chega ao conhecimento do seu líder, do pastor, seu dirigente. Ok. Se aproveitando aqui, pegando o gancho aqui nas palavras do pastor aqui e fazendo mínimo as palavras dele, esse líder, esse pastor, eu entendo como ele falou, que nós temos que ter toda a prudência possível, toda a sabedoria para lutar com essa pessoa, para lidar com essa situação, para que não mande ele embora de uma vez. Ao contrário, acatar ele, trazer para cá: meu filho, você errou, sim, errei. Você tem que ser corrigido, sim, tem que ser corrigido, mas vamos fazer isso com prudência, com sabedoria. Você sabe o que é missões? Você quer fazer missões? Una-se aos mensageiros da última hora. Quem vai fazer missões? Cadê o Egídio? Tem alma gemendo, sofrendo e morrendo, esperando por você. Quem vai... Você ouviu o programa Mensageiros da Última Hora. Até a próxima edição.